Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à nova live de hoje, com fé no Filho de Deus. Que essas palavras vos encontrem em paz nas vossas casas, com saúde, felicidades. Que as coisas, mesmo no mundo conturbado, como esse, sobre um pouco de alegria, para que possamos viver aqui. Hoje nós vamos falar de coisas profundas que às vezes as pessoas, ao eu começar a dizer, pode até achar um pouco estranho, mas não tem outra forma. É só que alguns pregadores que achar que foi muito tocante, de certo modo, provem o contrário, né? Porque o que eu vou dizer é coisas da Escritura, certo? Da Bíblia. E não vou ler versículos, né? Por causa do espaço e as explicações, muitas vezes toma o tempo de a gente ficar falando muito, lendo muito na Bíblia, né? Porque a gente já lê examinando. Por isso eu divido os versículos, às vezes, em 3 partes até, onde eu acho ali uma pontuação e para poder explicar. Porque às vezes nós esquecemos muito fácil. Às vezes, antes de terminar o texto, que às vezes eu poderia ler logo todo, para depois falar, até eu mesmo já tenho esquecido as colocações da primeira parte do versículo. E aí, hoje nós vamos falar o seguinte. O título hoje é Cristo não veio ao mundo para procurar. Ele veio para ser procurado. Você pode ler a vida de Jesus dentro dos 4 evangelhos, que você vai ver que o que eu vou dizer tem fundamento. Quando Jesus chegou, não tem na Bíblia muita história, muitas explicações acerca dele com convivência com a sua família, a não ser dizer que ele trabalhava com o pai dele, o José, ele como carpinteiro, apesar de não falar muito acerca dos irmãos dele e também dos irmãos ajudarem ali a fazer alguma coisa naquela marcenaria. Não vê também não, certo? E nem muitas explicações, até mesmo acerca de Jesus sobre a profissão de carpinteiro. A Bíblia até diz, e fizeram até um hino dizendo Jesus, o filho do carpinteiro. Né? Certo? Porque, na verdade, Jesus não veio aqui para ser um profissional em alguma coisa. Não. Jesus não veio aqui para isso. Jesus já veio aqui com as ordens traçadas do que ele teria que dizer, isso por ele mesmo, né? E o seu comportamento, o que ia acontecer com ele já veio sabendo, quem era o povo que estava aqui, ele conhecia todos.
Ou melhor, ele sabia tudo, né? E sabe tudo, todas as coisas, até os pensamentos humanos. Quando ele disse, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, olha aí, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Aí depois a Bíblia ainda complementa. Não é saindo desse versículo. É complementando em outro. Aquele que negar que Jesus Cristo veio em carne, esse mesmo é o anticristo. Mas muitas vezes eu prego a palavra anticristo, como os outros dizem anticristo, já sabemos que a palavra anti é contra, né? Antes pode ser uma coisa que foi feito antes, mas anti é contra, é oposto a ser ou a crer. Aí então, por que disseram isso? Está escrito que negar que Jesus Cristo veio em carne, esse mesmo é o anticristo. É aquele que negar que Cristo é o Filho do homem, a carne. Quando fala Jesus Cristo, Filho de Deus, está falando do Cristo. Ele, não da carne. Porque seria anticristo o que negasse que ele veio em carne? Porque não estava acreditando que naquele corpo estava o próprio Deus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Nesse termo, né? Aí. Tudo bem. Quando eu disse da raposa lá ter lugar de morar, os pássaros, as aves do céu, ninho, eu disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Passando para minhas palavras. Olha, vocês imaginam uma coisa. Até as raposas têm as suas locas, seus covis, para elas ficarem escondidas certa hora, ou até descansarem, ou dormirem. E os pássaros, que comparado ao homem não é tão interessante tal qual o homem, tem ninhos, as aves do céu. Estou usando as minhas palavras também, tá bom? Mas eu, Jesus, imagino vocês, eu não tenho uma casa para morar. Não uma casa para morar. Porque nós vemos claramente que os irmãos de Jesus fazia, quer dizer, parte deles, fazia qualquer coisa para acabar com Cristo, com Jesus. Não é só porque um é parente do outro que significa que ele, não, esse é melhor, é meu parente, ele. Não é. Porque teve ali naquela passagem de Jesus pessoas que nem sabiam bem as coisas sobre Jesus, que o tratou acima até da própria mãe dele. Não estou falando que ela não é uma santa, respeito muito e sou contrário à pessoa que fica tentando tirar a mãe de Jesus de cena. Eu não concordo, porque é uma santa mulher, escolhida em toda a terra para ser a mãe do Filho de Deus. Mas mostra erros que ela simplesmente nem era vontade dela, ela era uma mulher santa, mas
a gente se engana com as coisas, né? Por exemplo, quando ela foi falar para Jesus que o vinho acabou, eu disse: o que tenho contigo? Quando eles foram naquela festa lá, que esqueceram Jesus lá, só depois de 3 dias eles foram lembrar que Jesus não estava. Não dá para você colocar aí que não houve preocupação acerca do filho? Isso demonstrando a todos como era o começo, o passado e como tem sido o fim. As pessoas erram. Então Cristo não tinha uma casa. Será por quê? Ele era filho de um carpinteiro. Que é carpinteiro? Pode ser também parte de um marceneiro, né? Sabe mexer com madeira. Mas o carpinteiro é quem faz o trabalho de carpintaria de uma casa. E o José era profissional nessa área. Esse era o serviço dele. Quer dizer que se tornaria mais fácil de Jesus ter uma casa para ele. Filho obediente. O próprio pai dele sabia que ele era filho de Deus. A mãe sabia, a ponto de levantar certos ciúmes, que só pode ter sido ciúmes dos outros, ficar perseguindo. A ponto da Bíblia dizer que lá na terra dele ele não conseguiu fazer milagres. Veja bem. Então, porque eles desfaziam. Ele não era bem propagado lá nem pela família. Veja bem. E então ele não daria conta de fazer uma casa para ele se, filho de Deus, bastava ele dizer: apareça para mim a melhor das casas em tal local. Quem duvida que apareceria? Porque esse que duvidar que ele não podia fazer essas coisas, pode descer do barco. Pode descer. Porque ele veio com condições. Tanto que um dia ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Foi me dado. E ele não tinha, será, condições de dizer, como Deus disse na fabricação desse planeta: haja isso, haja aquilo. Ele, o Pai, ele disse: somos um. O mesmo Deus que fez a terra estava com ele. E ele não deu conta de fazer uma casa para ele morar? Vamos tirar as consequências bem separado para que possamos entender. A Bíblia afirma que em volta de Jesus, que até falei na live passada, tinha de 5.000 a mais, ou 3.500, era muita gente. Coloque esse povo tudo no lugar e vê se você pelo menos consiga ver com nitidez a parte de lá desse público. Você tem noção de ficar entre 5.000 pessoas? Dá até angústia. E isso acontecia com ele sempre. E já fazendo bem separadinho, lembre bem o que eu já disse no passado. Ali tinha pessoas que foi simplesmente para investigá-lo, se ele falava contra as leis das religiões que tinham lá, que veio lá do tempo de Moisés, para depois levar para o sacerdote que ele havia blasfemado, quer dizer, pisoteado a lei, e haver um motivo, porque qualquer que blasfemasse naquele tempo seria apedrejado.
Mas sem motivo nenhum, eles também não podiam ir atacando assim, por mais mal que era aquele pessoal. E aí, ele não podia mesmo fazer uma casa para ele tinha condições de fazer, só dizendo haja, pelo poder. Mas como viveria Cristo se ele tivesse uma casa onde ele andasse o dia todo pregando e depois viesse dormir ali, descansar ali naquela casa? Em pouco tempo, todos aqueles perseguidores ou aproveitadores, para você fazer ideia, tinha gente ali que acompanhava Jesus só para comer sem trabalhar. Nós temos ele falando isso na Bíblia, viu? Muito me segue pelo pão que permanece, exerce o alimento espiritual, mas muitos estão me seguindo pelo pão que perece. É só por comida mesmo, certo? E ali naquela turma que estava junto com Jesus, tinha pescador de profissão, tinha médico, certo? Só que não estava exercendo a profissão, tá? Ele, para seguir Jesus, ele teve que deixar de ser médico. A Bíblia não dá mais história nenhuma que ele curou alguém através da medicina. Mostra Jesus fazendo milagres. Isso nos deixa vazar que nem tudo da medicina possa vir doutores batendo no peito, viu? Porque se fosse tão preciso assim, Cristo não precisaria de estar curando pessoas até com simples doença, febre. Esse médico que estava com ele, mestre, um de nós vai aí e compramos aí, se fosse hoje, um melhoral aí, e corta essa febre, certo? Não tem ele atuando, embora tinha médico. Tinha o pior dos piores considerado ali em Israel, que era publicano, cobradores de impostos. Tinha ali, junto, cobrador de imposto. Agora vamos. E tinha acompanhando Jesus ladrão. Tinha um que era ladrão. Não é eu que estou falando, não. É Jesus que falou. Ele fala essas coisas dos pobres aí, mas não é por amor que eu tenho os pobres, não. É porque tudo, ele é o tesoureiro e anda com a bolsa. E tudo que é lançado aí de alguém que dá para nos ajudar na nossa campanha, ele rouba. Ele é ladrão. Certo? Tanto que era que ele tinha mais defeitos. Covardia. Vendeu o próprio mestre. E ainda beijou falsamente para que eles identificassem quem era mesmo Cristo. Certo? Eu tenho certeza que alguém já está pensando aonde ele está querendo chegar com essas coisas, porque não podemos duvidar dele, porque está escrito e... Mas para que ele falar isso? Os outros nunca falam nisso. Você tem noção se ele tivesse uma casa localizada em um lugar? Porque a fama dele correu sobre Israel, viu? Mesmo sendo o contrário, perseguição, mas ali no Israel, que não é tão grande, todos ficaram sabendo da fama. Tanto que um disse, se ele é de Deus, eu não sei. Mas o que eu sei é que nunca houve um em Israel que fizesse o que ele faz. Fora as vezes que ele voltou no meio daquele povo covarde que procurava tirar sua vida, simplesmente ele desaparecia, certo? E
Mas você tem noção de quantos mil? Ele andando chegava a mais de 5 mil em volta dele. Agora imagina você, quando ele levantasse de manhã, tivesse descansado, de manhã levantasse, quantos milhões tinha em volta da casa dele? Porque sem saber onde encontrava, que às vezes ele ficava escondido em montes, afastado do público, eles ainda o achavam. Agora imagina você sabendo da casa, eles já vinham esperar em volta da casa, cercar a casa, né? Aí teria milhões. Nem jeito de sair para fora teria. Agora vamos passar para uma outra parte que também é muito interessante. Jesus diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas aquele quem? Aquele que estava acompanhando ele para roubar o dinheiro que põe na sacola, aquele que estava investigando se ele blasfemava alguma coisa contra a lei dos religiosos lá para ser morto, ou aquele que estava indo atrás só porque estava precisando dele para curar uma enfermidade incurável? Qual que ele não ia lançar fora? Nessa hora, ele estava falando porque ele conhecia a mente humana. Sem ser preciso ele movimentar a boca. Ele sabia. E ele sabia quem é que estava ali seguindo por amor a uma salvação, um pedido de misericórdia para mudar de vida, para ser melhor. Foi esse que eu disse que não lançarei fora. Só que ele continuou. Ninguém as tira da minha mão. Quer dizer, está para nascer o elemento que vier até em mim de boas intenções, que alguém o consiga tirar da minha mão. Não existe. Eu usando um pouco das minhas palavras para ficar mais fácil. Mas está escrito assim: ninguém tira. Agora vamos para a parte dura da confirmação. Mas eu mesmo a dou. Agora eu vou usar só as minhas palavras. Vou supor que eu esteja longe de mim, tá, de tirar as palavras da boca do Cristo. Mas para uma maneira mais fácil de entender, eu diria assim: da minha mão, os que realmente estiver seguindo com boas intenções, ninguém tira. Mas essas pestes que tem por aí, essas, como diz o Salmo 91, essas setas inflamadas do maligno, essas pestes que andam na escuridão, quem é as pestes que andam na escuridão? São essas pessoas que não têm qualidade moral, espiritual e nem mesmo física. Ele anda na escuridão, pensa ser muito inteligentes, mas vive no escuro. São essas as pestes que andam na escuridão e as mesmas que Jesus disse: esse tipo de coisa eu dou. Eu mando para lá. Você nunca vai encontrar na Bíblia, amigo pregador, Jesus chegando num lugar para falar do evangelho, dizendo assim: quem é prostituta aqui, por favor, levanta a mão. Quem é ladrão aqui, por favor, fique de pé. Quem é a pessoa que é ateu, não crê em Deus aqui, mas veio aqui hoje só por curiosidade?
Aqui no meio tem algum estrupador? Aqui entre vocês tem alguma lésbica? Algum gay? Não tem. Você não vai achar, viu? Não adianta você ficar procurando na cabeça versiquinho para tentar jogar em outra rede, para querer barrar isso que eu estou falando, porque isso chama um beco sem saída. Isso chama evangelho por revelações, certo? Nem tente, porque você não vai conseguir. Você vai perder todo o seu tempo. Sabe por quê? Porque Jesus não veio aqui para ficar um especialista em defeitos humanos. Não. Jesus veio aqui para que alguém fosse até ele e não ele ir até alguém. Ou seja, ele não veio aqui procurar. Quando chega nesse sentido, ele fala: vim buscar, salvar o que se havia perdido. Quer dizer, o que está perdido, está perdido. Tem vezes que você perde o objeto, não acha mais nunca, não é? Mas se você põe várias pessoas para te ajudar a procurar, você pode encontrar. E por isso que eu falo dos que se havia perdido, certo? E salvar. O que é salvar? É lançar um meio de resgate. Ele estava dizendo: o meu trabalho aqui foi isso. Tem alguém que está perdido? Eu tenho poderes que consigo achar, mas eu não vou procurar. Eu estou aqui. Os que me quiser e quiser mudar de vida, venham a mim, que eu jamais vou te lançar fora. Jamais lançarei fora. Vinde a mim aqueles que estiver cansado e oprimido, venha a mim, e eu vos aliviarei. Não está escrito assim, ó. Você que está cansado, oprimido, com essa vida terrível, com tanto pecado à sua volta, e você foi um escolhido antes que o mundo existisse, e por isso você está revoltado. Pode esperar aí, um dia eu vou ir onde você está, vou te buscar aí, vou te procurar aí. Ele disse: vinde a mim. Vem. Vem e eu não vou te lançar fora. Agora, tem uma coisa: você pisou na bola, eu mesmo te entrego você. E não é só nos evangelhos de Jesus, não. No Velho Testamento fala desse sistema aí, viu? Então, e aí, prezados amigos, é aí que está o colocar desse livro. Ó. Ele está passando a parte inofensiva, que fala só de bênção, arrebatamento, anjos recebendo no céu, e que Jesus cura todas as enfermidades. E não está falando aquela parte que gasta a ser examinada, que para isso acontecer, nós temos que ir até a Ele, nós temos que nos entregar a Ele, temos que passar por um processo de mudança de vida para que Ele nos receba. É por isso que estão tão enganados que quando vai convidar alguém para entrar nessa fileira, eles dizem: quem quer aceitar Jesus? Eu já disse, isso é blasfêmia. Pegar um personagem como uma pessoa
da estirpe de Cristo e perguntar quem é que quer. É a mesma coisa de pegar qualquer coisa. Tem alguém que quer essa porcaria aqui, ó? Tá quase isso. Só que você não está vendo. Quando você começa a enxergar, você vê isso sem gravidade alguma. Você não vê problemas nisso. Mas a santidade de Deus em Cristo é tão grande que uma pequena coisa se torna imensa a ponto de ele mesmo dizer que Deus usa as coisas menores dessa vida para confundir as fortes. Uma coisa pequenininha que você fala assim, isso não tem importância, meu amigo, é uma bomba atômica. É isso. Porque Deus usa as pequenas. Já é nesse intuito para ver se você está procurando. Porque a coisa, quando é grande, ela não perde, você vê longe. Esconde um monte, como Cristo falou. Cristo falou, é impossível esconder um monte ou uma cidade edificada sobre um monte. Então é impossível. O que tem que ser usado então? Para que te ponha para procurar dar mais valor a Deus, das coisas de Deus, respeitar mais a Deus? Ele vai usar as coisas menorzinhas que tiver para ver se você está realmente procurando, certo? Ou se você não é mais um daqueles que andava atrás dele só por perseguição ou para o bem próprio. Que tinha pessoas que iam ali porque ele tinha uma doença terrível e ele sabia que curar ele curava, ele só não queria fazer o que ele mandava fazer, certo? Prezado amigo, eu peço você que deixe o like, compartilhe, por favor, e se inscreva no canal. Eu sei que as coisas que eu falo não sejam assim tão chamativas, né? Que tem coisas que não dá futuro algum, que às vezes levantam um canal. Mas as que eu falo é um pouco complicado, eu entendo, mas é de grande valor. Que eu não falo de mim e não torço a palavra de Deus. Eu falo diretamente aquilo que tem no meu sentimento, trazido pelos anjos de Deus. Para isso eu vim ao mundo. Não duvide, amigo ouvinte. Não duvide. Por favor. E, Senhor, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse instante que as pessoas, Senhor, comecem a analisarem. Porque cada dia que falam em redes sociais, em canais de TV, as coisas estão ficando pior no mundo inteiro. E nós que sabemos da profecia, vemos os cumprimentos se aproximando. Não sabemos quando, como tem pessoas por aí que dizem saber até a hora. Mas Cristo disse que não era assim. Então, Senhor, por favor, dê saúde à casa dos nossos ouvintes, cura, não deixe faltar o alimento e nem revelações a eles, porque a vida que estamos querendo é essa verdadeira vida, não essa vida que passa, que termina. Nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, os anjos do Senhor. Assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.